Acabei de perceber que eu não estava gravando ainda. Eu fiz o teste e não voltei a gravar. Então a parte de digestão, do que é digestão, vai ficar fora do vídeo. Tá? Mas, voltando aqui para a questão 2, para fechar, então, pepsina é a enzima que atua no estômago ainda, que inicia a digestão das proteínas. Né? As proteínas são os únicos nutrientes que a gente tem uma digestão significativa no estômago e é feito pela pepsina. Só que ela é secretada no estômago na forma de pepsinogênio, que é uma forma inativa. Isso é importante, que é uma forma de defesa, né? Porque para ela não ficar digerindo as nossas próprias proteínas que compõem o nosso corpo. Então ela é armazenada de uma forma inativa e é secretada no estômago nessa forma inativa. Outros tipos de célula do nosso estômago secretam no lúmen do intestino, do estômago, o ácido clorídrico. E esse ácido clorídrico ativa a pepsina. Ele quebra o pepsinogênio em pepsina. E aí a pepsina começa a digerir proteínas. Né? O ácido clorídrico também vai desnaturar as proteínas que a gente consumiu da alimentação e vai permitir que as proteínas que a gente consumiu, quando elas desnaturam, perdem a estrutura terciária, elas ficam mais abertas e a pepsina tem mais facilidade para digerir elas. Tá? As mucinas, eu entendo, estou um pouco na dúvida desse termo assim, né? Mas secretam também o muco, né? Tem as células mucígenas que secretam muco para proteger a parede do nosso estômago da ação desse suco estomacal, que é um suco agressivo, né? Cheio de enzima, que não pode digerir a parede do nosso estômago, e cheio também de ácido, né? Clorídrico. Então as células mucígenas secretam muco para uma proteção dos efeitos do ácido clorídrico. Tá? A pergunta está sendo bem específica no papel do ácido clorídrico na digestão de proteínas. Né? Mas o ácido clorídrico tem outros papéis, como, por exemplo, ele serve como uma barreira para matar, né, micro-organismos que tenham sido ingeridos, né, e reduzir a proliferação de bactérias que possam ser negativas para a nossa saúde. Então ele faz isso através da acidez, né, uma acidez bem alta, bem que tem no nosso estômago. Tá? Acho que isso aí é a questão 2. Né? Vou ver aqui. Principais eventos bioquímicos. Aí eu não sei exatamente como que você deu, que tipo de questão, que tipo de coisa que ela está querendo, né? Mas assim, na, na digestão de proteínas, a gente não tem uma digestão iniciando na boca, né? Estou pensando em fases. Existe uma fase cefálica da alimentação, da digestão, que é quando a gente o cheiro, a gente ouve, né, que está fazendo um alimento, ouve alguém falando que a comida está pronta, alguém sugerindo um restaurante. Tudo isso, ou a gente sente um próprio paladar no início da mastigação, né? Esses fatos, esses sentidos nossos, eles mandam mensagem para o nosso cérebro que fala, cara, beleza, eu vou me alimentar. E ele começa a mandar neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão sinalizar a secreção de hormônios que vão facilitar a nossa digestão. Isso acontece para todos os nutrientes. Né? Isso acontece não só para proteínas, mas para tudo. E aí a gente começa, o nosso trato digestivo começa a se preparar para receber tudo isso. Então a gente já começa a salivar, né? A gente começa a ter secreção de hormônios no estômago, no intestino. E aí existem algumas fases. Essa é a fase cefálica, porque fala, né, do encéfalo, da parte nervosa da digestão. Aí vem a fase oral, fase na boca, onde a gente tem a digestão, a gente tem amilases salivares, mas é para carboidrato, tem um pouco de lipases salivares, mas é para gordura. E aí, para proteína, a gente não tem muita digestão na boca. Aí chega no estômago, acontece tudo isso que a gente contou, porque a questão 2 ali falava dessa etapa no estômago, que é importante, né? E ela é muito importante principalmente para proteínas, né? Vocês vão ver que para as outras
moléculas, não acontece tanta coisa no estômago. E aí o intestino delgado. O estômago tem uma regulagem, né? Quando ele enche muito, ele vai esvaziar mais rápido. Se a gente tem uma refeição muito densa em calorias e nutrientes, ele esvazia mais devagar. Se ele enche só de água, ele esvazia mais rápido. Se ele enche de água com açúcar, é um pouco mais devagar, mas é mais rápido se fosse uma comida sólida. Enfim. E aí chega no intestino. Quando a comida começa a chegar no intestino, a secreção, né, de hormônios também. Não vou falar agora assim, detalhes desses hormônios. Se vocês falarem, o professor deu muita ênfase nisso, a gente volta e fala. Tá? Mas aí esses hormônios vão controlar a velocidade de esvaziamento do estômago para o intestino e vão controlar também, estimular a secreção de outras enzimas. Tá? Que essas enzimas elas vêm principalmente do pâncreas, né? Então vem uma secreção pancreática e vem também da bile, né? Que é feita pelo fígado, né? E é secretada da vesícula biliar. Isso aí são secretadas para dentro do intestino delgado, vão fazer mais digestão, e aí lá no intestino delgado acontece a absorção da maior parte dos nutrientes, ou de todos os nutrientes, quase todos os nutrientes, a maior parte não, é a grande maior parte. Então, pensando na digestão de proteínas, isso aqui tudo que eu falei é geral. Na parte de proteínas, a gente tem a digestão iniciada no estômago. Aí vai, deixa eu ver o resto das perguntas aqui. Então, gente, eu vou acabar respondendo algumas questões misturadas, tá? Porque não é tão separado assim. Quando chega no intestino delgado, existe um hormônio que estimula a secreção do suco pancreático. Quanto mais proteína tiver na sua alimentação, maior vai ser a secreção desse suco, porque esse suco ele é rico em outras proteases. A gente falou da pepsina, que é uma protease, e a gente vai ter outras proteases que são a tripsina, aminopeptidase, carboxipeptidase. Por quê? Porque são enzimas que vão ter maior afinidade por outras partes das proteínas. Então as proteínas começaram a ser quebradas nas ligações do meio, lá no estômago, e quando chega no intestino, a gente começa a ter enzimas que quebram as pontas. Porque se eu quebrar até ter cada aminoácido separadinho, eu preciso então ter afinidade para quebrar as outras ligações também. Então vem outro conjunto de enzimas que vem do pâncreas, né, para fazer essa digestão. Deixa eu botar uma figura que tem aqui no material do professor. Tá até vendo aqui no material dela que ela falou de fase cefálica também. Enfim, gente, às vezes eu acabo falando muito, então estou preferindo tentar ser um pouco mais objetivo para não confundir vocês. Vou procurar uma figura que eu tinha visto, mas ela botou bastante material, né? O material é bem completo. Agora, se foi falado rápido ou se foi dado ênfase, eu não sei. Aí eu preciso do feedback de vocês. Então, vou voltar aqui. Vou ver se está projetando aí. Tá, né? Beleza. Então, gente, aqui é a parte da digestão da proteína no intestino delgado. Então, a gente começou a digestão no estômago e foi para a fase no intestino delgado. Como eu falei, no intestino delgado ainda vai ter proteínas, não estou com aminoácidos, né? Não quebrei as proteínas até a sua parte, que são os aminoácidos. Porque para isso eu precisava quebrar a molécula toda, e eu só consegui quebrar com a pepsina ligações mais no centro da molécula. Então, quando essas proteínas chegam um pouco menores, mas ainda proteínas chegam no intestino delgado, a gente tem a gente tem a secreção do sucro pancreático, que tem essas outras enzimas aqui. Tripsina, quimiotripsinas, carboxipeptidases. E aí elas quebram proteínas
em é, pedaços menores que vão ser os oligopeptídeos. Né? Lembrando, peptídeos são conjuntos de aminoácidos. Quando eles não são muito grandes, a gente chama eles de peptídeos em vez de proteínas. Então, oligopeptídeo significa que eu tenho alguns aminoácidos ligados em conjunto, talvez até 50, mas ainda não tenho proteína. E aí, é, eles vão ser quebrados por enzimas. Agora existe um outro conjunto de enzimas que estão na parede do intestino. Olha aqui. Essas enzimas elas não estão livres, elas não foram secretadas pelo pâncreas, elas estão livres na luz intestinal. Elas estão compondo a parede do intestino, a membrana do enterócito. Então aqui são as células, né? Essas aqui, ó, aminopeptidase, carboxipeptidase. Tá bom, isso é uma carboxipeptidase. Engraçado. Bom, tem carbopeptidase aqui no lume vindo do pâncreas. Então a gente tem as enzimas. A pepsina acontecendo no estômago. Na luz do intestino, a gente tem as enzimas que vieram do pâncreas. Mas na parede do intestino, os enterócitos, eles têm enzimas na membrana das células que terminam de quebrar esses peptídeos. E aí, se vocês forem ver, elas quebram em. Aqui. Elas quebram em oligopeptídeos, dipeptídeos, tripeptídeos e até aminoácidos. Então, aminoácidos é a menor unidade, né? Se tiver dois aminoácidos ligados a um dipeptídeo, e se tiver três, é um tripeptídeo. Quem faz a digestão final, nas menores partezinhas, são essas enzimas que estão na parede do enterócito. E aí, essas moléculas pequenas, aminoácidos, não só os aminoácidos, mas as com dois aminoácidos e as com três aminoácidos, que são os dipeptídeos e os tripeptídeos, eles passam pela parede do intestino. Né? Eles entram no enterócito, na célula do enterócito, por proteínas de transporte de membrana. Então tem aqui uma que transporta aminoácidos e tem essa outra aqui que transporta peptídeos. Tá? E aí, dentro do enterócito, agora sim, dentro do enterócito a gente tem mais um quarto tipo, né, uma quarta localização de enzimas, de proteases, que terminam de quebrar. Entrou aminoácido, entrou dipeptídeo e entrou tripeptídeo na célula da parede do intestino, que é o enterócito. Antes dela sair pela outra membrana, pela membrana basal, entrou por cima, na membrana apical, vai sair pela membrana basal. Antes de sair pela membrana basal, agora só saem os aminoácidos, peptídeos e tripeptídeos. Então acontece o. Deixa eu cortar aqui a figura. Aminoácidos. Aqui nessa setinha aqui também teria aminoácidos. Por quê? Porque os di e tripeptídeos que entraram no enterócito vão ser quebrados por mais proteases, mais peptidases que terminam de quebrar em aminoácido. E aí, quando ele passa a membrana basal e atinge o sangue, ele já atinge o sangue nessa configuração de aminoácidos isolados. Então, a gente tem a digestão acontecendo por enzima peptidase, ou pepsina, no estômago, chega no intestino, tem a protease, né, pancreáticas, né, ou peptidases pancreáticas, tanto faz, que estão na luz do intestino, vieram do pâncreas, estão ali na luz do intestino. Aí tem as enzimas das proteases constitutivas de membrana do enterócito, de membrana, estão aqui na borda do escovo, são essas verdezinhas. E dentro dos enterócitos já tem mais algumas que quebram os di e tripeptídeos que entraram em aminoácidos, e aí depois tudo isso vai para o sangue já na forma de aminoácidos. Tá? Diria que são essas as fases. Aí o que vai para intestino grosso, em tese, numa dieta que não seja, né, excessiva em proteína, já está livre de proteína se você tiver digerido e absorvido bem, mas como a gente não digere e não absorve 100%, sempre passa um pouco. E aí vai sair nas fezes, tá? Passa pelo intestino grosso e vai para a excreção. Beleza? Essas são as fases, né, ou etapas. Deixa eu ver como estava a pergunta. Principais eventos, tá, da digestão.
Em que locais acontece? Seria por aí. Vou pular essa 4 aqui rapidinho e vou voltar depois. Só para falar da 5, qual que é o papel do suco pancreático? Então, o suco pancreático ele vai ter uma série de enzimas, né, do tipo protease, para digerir as proteínas que não foram totalmente digeridas no estômago e nunca serão totalmente digeridas no estômago. Tá? Como eu já falei bastante aí agora, respondi essas 5 junto. O suco pancreático tem outras funções. Ele secreta, por exemplo, bicarbonato, que é básico e vai neutralizar a acidez que vem do estômago. Mas assim, eu não estava dando essa ênfase agora, porque ele pergunta na digestão de proteínas, né? Então o papel não é na digestão de proteínas, mas é importante como um todo ele neutralizar a acidez que vem do estômago. Na verdade, esse bicarbonato que é secretado no suco pancreático, ele não só neutraliza, como ele alcaliniza um pouco, né? Então, quando ele está no intestino delgado, ali o pH, ele na boca ele era 7 e pouquinho, vai para o estômago, fica bem ácido, 1,5, e chega no intestino delgado, volta lá para, passa de 7 e chega a 8, que é um pH básico por conta desse bicarbonato que veio do suco pancreático. Tá? Então ele neutraliza e vai um pouco além. Isso é importante, porque aí as enzimas têm pH ótimo, então as enzimas que vão funcionar a partir do intestino delgado, elas não funcionam não funcionariam no pH ácido, tá? Da mesma forma, a pepsina que veio do estômago, ela vai parar de funcionar no intestino delgado, porque ela funciona no estômago porque é um pH ácido. Chegou no intestino delgado pH 8, ela não vai funcionar. Certo? Vamos ver aqui mais. Papel da enteroquinase na digestão de proteínas. Beleza. Vai bastante com o que a gente tem falado. Lembra que a pepsina aqui no. Ah, não. A pepsina no estômago é secretada na forma inativa, na forma de pepsinogênio, e aí o ácido clorídrico ativa ela em pepsina. Né? Da mesma forma, a tripsina, a quimotripsina e todas essas outras tais que estão aqui, elas são secretadas da forma inativa. Quem vai ativar é a enteroquinase. A enteroquinase é uma enzima que reside ali no intestino, não está no pâncreas, né, porque senão ela ia ativar lá no pâncreas. Ela está ali no lúmen do intestino. E ela cliva o tripsinogênio, a forma inativa da tripsina, em tripsina. E aí a própria tripsina, ela faz um processo, né, que a molécula de tripsina ativa, ela ativa também outros tripsinogênios. Então ela fica em cascata. A enteroquinase ativa a tripsina, e quando a tripsina está ativa, ela sai ativando outras moléculas de tripsina e também essas outras aqui, o quimiotripsinogênio, ela vai ativando todas essas outras enzimas aqui. Mas a enteroquinase é importante para dar esse start nessa cascata de ativação enzimática. Gente, muito silêncio. Tá confuso? Tá indo? Tá, vamos lá. Não sei se vocês que perguntaram agora estavam na hora do que eu falei que a pepsina no estômago ela é secretada na luz do estômago. Oi, gente, alguém quer falar alguma coisa? Eu só ia pedir para repetir a última parte. Tá, vamos lá. A pepsina lá no estômago ela não é secretada na forma ativa, ela é secretada numa forma inativa chamada pepsinogênio. Isso é importante para quê? Para a pepsina, que quando está guardada lá, quando a gente não está comendo, não está digerindo nada, para ela não ficar digerindo as nossas proteínas, né? Porque ela é uma enzima que digere proteína, nosso corpo tem uma cacetada de proteína fundamental, a gente não quer que elas sejam digeridas. Então ela é armazenada numa forma inativa chamada pepsinogênio. A molécula que ativa ela no estômago é o ácido clorídrico. Dizer que eu estou falando da pepsina. E quem produz o ácido clorídrico é um outro tipo de célula, né? As células parietais no estômago,
Então elas duas não estão em contato até que elas secretam para dentro do estômago e aí ativa o pepsinogênio em pepsina e aí a pepsina começa a digerir as proteínas alimentares. Da mesma forma, a tripsina e essas, essas proteínas aqui, ó, de vermelho, são enzimas que vieram do suco pancreático para a digestão de proteínas. Tá? Só que elas vêm do pancreático de uma forma inativa. Então é tripsinogênio, quimiotripsinogênio. Outra forma de chamar uma enzima inativa é pró na frente. Né? Então vem as pró-carbopeptidases, pró-elastase. Então todas essas enzimas estão numa forma inativa. Pelo mesmo motivo, é fundamental que elas estejam inativas. Porque senão elas iam estar digerindo as proteínas do nosso pâncreas. Né? Então a gente não quer isso. Então elas são armazenadas de uma forma inativa e elas vão ser ativadas por uma cascata de ativação. Quem começa essa cascata é a enteroquinase. A enteroquinase ela vai clivar uma parte do tripsinogênio, a tripsina ativa, e vai transformar ela em tripsina. A enteroquinase ela está lá no entero, né? Então ela está lá no intestino, esse sufixo é de intestino, então ela está lá no intestino, e aí está lá, não está fazendo nada. O tripsinogênio, que veio do pâncreas, ela vai lá e quebra aquele tripsinogênio, deixando ele ativado. Virou uma tripsina. A tripsina é aquela forma ativa que digere proteínas que estão lá no intestino delgado. A tripsina, ela vai ativar essas outras. A quimiotripsina, que veio inativa, vai ser ativada pela tripsina. As carbopeptidases que eram inativas vão ser ativadas pela tripsina. Então a tripsina digere proteínas, mas vai também ativar as outras enzimas, potencializando, aumentando a nossa capacidade de digerir essas proteínas, né, alimentares. Então, em vez de eu precisar que uma molécula de enteroquinase ative uma tripsina, e aí depois outra ative outra, e outra ative outra, a própria tripsina, quando vai sendo ativada, ativa outras moléculas inativas de enzima. Tanto tripsinogênio quanto quimiotripsinogênio e essas outras enzimas inativas, e começa a ativar todo mundo. E aí, quanto mais tripsina ativa, mais rápido vai ser a ativação das outras enzimas. Então, isso bota uma curva exponencial, assim, a velocidade com que a gente começa a ativar enzimas pancreáticas para digerir as proteínas. Melhorou? Beleza, uma pessoa deu ok. As outras aí que tinham pedido para repetir. Oh, tá, beleza. Lembrando que isso aí acontece também com o pepsinogênio no estômago. Tá? A própria pepsina, ela também ativa pepsinogênios. Ela também consegue se autoativar. Mas para isso ela precisa estar ativa primeiro. E quem faz essa primeira ativação lá no estômago é o ácido clorídrico. Tá? Como é realizado o transporte inicial dos aminoácidos obtidos a partir da digestão? Então, é feito por essas proteínas de transporte constitutivas aqui nas membranas, né? Então, a gente tem a membrana dos enterócitos. Vou tentar fazer um desenho aqui bem. Aliás, deixa eu ver se tem alguma figura aqui no material da professora. Tá, acho que isso aqui é legal. Gente, eu deixei ontem também um link de vídeo de digestão que eu fiz, tá? Era para uma outra turma, o foco foi. Mas tá bem parecido, tô vendo que até o material tá bem parecido, tá? Então, também se quiserem ver, eu acho que vai ser legal. Mesmo que tenha ficado gravado aqui, o que a gente está fazendo, lá tá separado por tópico. E aí vai estar uma fala um pouco diferente do que eu falei hoje. Então pode ser que ajude até um pouco mais. Se vocês quiserem entender mais de algum tópico, além do que está na questão aqui. Daqui a 15 minutos vai acabar, eu vou mandar outro link. Tá? Então tá, nessa figura aqui, isso aqui é um enterócito. Tá? E aí vocês imaginem, assim, aqui tá do meu intestino, onde veio
onde está meu quilo, né? Que vem do estômago. Então, vem do estômago. Quilo, né? Aí chega no intestino, vira quilo. E aí aqui está dentro do trato digestório. Imagina, isso aqui é o enterócito, a célula da parede do intestino, né? Do epitélio intestinal, borda em escova, que se chama. Então, desenhado um, mas aqui a gente vai ter outro. Eles ficam coladinhos. Né? Tem uma ligação que é chamada tight junction entre eles. Coladinhos. E, inclusive, o quanto eles conseguem permitir passagem de material entre uma célula e outra é um marcador de saúde intestinal, porque não é para passar. Né? Mas se está passando, a gente diz que a gente está com uma permeabilidade intestinal que não é legal. Mas elas ficam coladinhas. Então, e aqui do lado, aqui, a gente vai ter os vasos sanguíneos. Então, meus nutrientes precisam chegar aqui para estarem absorvidos, né? Para serem distribuídos para o corpo. Aqui que a gente quer que eles cheguem. Então, eles vão sair daqui do intestino, da luz do intestino, vão ter que cruzar essa primeira membrana aqui, que é a membrana da borda em escova, a membrana apical dos enterócitos. Aqui dentro do enterócito, dentro dessa célula, é uma camada de uma célula, vai atravessar essa uma célula, né? Ou a célula do lado, mas é uma camada de uma célula única, e daqui do outro lado você vai chegar nos vasos sanguíneos. Né? Então, como eu mostrei nessa figura aqui anterior, aqui em cima a figura está invertida assim, de lado, né? Aqui em cima está a luz, vai passar aqui pela membrana em escova, aí entra na célula no enterócito, né? Nas células da parede do intestino, do epitélio do intestino, e vão sair pela membrana de baixo para chegar no vaso sanguíneo. E aí aqui nessa membrana a gente tem essas enzimas que vão digerir o restinho das proteínas, né? Então aqui ó, tem aminoligopeptidase, a gente tem as aminopeptidases em geral e carboxipeptidases também, não sei porque não está aqui, mas dipeptidases, tripeptidases, onde elas vão quebrar ali esses peptídeos e vão quebrar ou em aminoácidos ou em di e tripeptídeos. E do lado, vou botar uma outra cor aqui, sei lá, esse azul aqui, a gente tem proteínas de transporte. Aqui dois exemplos. Então, as enzimas, né, tudo é proteína nesse caso, né? Porque essas enzimas que trabalham aí são proteínas. Mas as enzimas, elas quebram em moléculas menores, fazendo a digestão. Essas proteínas de transporte puxam para dentro essas partes menores, né? Que vão ser aminoácidos em boa parte, mas também alguns di e tripeptídeos. E aí nessa figura de baixo, a gente até vê aqui, ó, tem secreção de sódio, absorção de potássio, tem bomba, né, de sódio e potássio, fornecendo energia. Esse transporte, essa proteína, esse transporte de proteínas, ele acontece em cotransporte. Então, a gente aqui tem um cotransporte com sódio, aqui tem cotransporte com hidrogênio. Então, o consumo de sódio, de sal, um pouco, né, não precisa ter muito, né, até porque a gente tem as nossas bombas de sódio para jogar lá para fora se precisar. Mas assim, o sódio estando na luz intestinal, ele vai entrar em cotransporte com esses aminoácidos, vai facilitar, né, vai ser necessário para essa absorção. Então, como é realizado o transporte inicial? É a partir dessas proteínas, né, de membrana em cotransporte com outros solutos. Né? E aí esses solutos eles são principalmente o sódio e o hidrogênio. Beleza? Aí depois ela vai passar lá pela outra membrana, pela membrana base lateral ou basal, e vão chegar nas vasos sanguíneos. Voltando na que eu pulei, ele pergunta aminoácidos essenciais e não essenciais. Isso a gente viu lá atrás, na parte de proteínas, mas caso você não lembre, a gente tem 20 aminoácidos que constituem proteínas, né? São 20 aminoácidos individuais que formam proteínas em geral, e a gente tem processos bioquímicos no nosso corpo que conseguem produzir 11 desses aminoácidos, né? A partir de outros aminoácidos, a partir de outras moléculas.
Mas tem 9 desses 20 que a gente não consegue produzir. A gente não consegue ter as enzimas necessárias para produzir essa molécula de forma nenhuma. E esses é essencial que eles sejam consumidos através da alimentação, que é a única forma de adquiri-los. Então, assim, quando a gente pensar em essencial, é porque é importante para o nosso corpo. Os 20 são importantes. Só que 11 desses 20 a gente consegue produzir. Mas eu preciso de 9 que eu não consigo produzir. E esses 9 precisam vir da dieta. Mas assim, não existe proteína, esse suplemento, né? Que não tenha os aminoácidos não essenciais também. Então, quando a gente consumir os essenciais porque a gente precisa dos essenciais, a gente vai consumir uma quantidade dos não essenciais também e não vai precisar produzi-los do zero. A gente vai produzir uma parte. E vai produzir, inclusive, a partir de aminoácidos essenciais. Então, todos os aminoácidos são importantes para a gente, né? Mas, assim, essencial quer dizer que é essencial que a gente obtenha eles a partir da dieta, que a gente não produz. Qualquer nutriente. Sempre que vocês acharem, um nutriente essencial. É isso que quer dizer. Tá bom? Gente, eu vou pausar aqui a gravação, deixa eu ver.